Boa tarde a todos. É com grande satisfação que a editora da UFSM, em conjunto com o curso de produção editorial e com o Observatório Socioeconômico da Covid-19, apresenta mais uma live. A nossa live de hoje é intitulada Direitos Autorais, breve, noções, conceitos fundamentais. É com grande satisfação que hoje, desde que nós começamos com esse projeto de live, nós estamos tendo uma representante feminina que muito nos honra pelo seu trabalho, pela sua história, que é a Cíntia Matar, que eu vou fazer uma apresentação do seu currículo. Já de antemão quero agradecer pela gentileza, pela presteza que teve desde o primeiro contato, se mostrou muito acessível e nos deu todas as condições para nós fazermos essa live hoje. Então, muito obrigado já de antemão. Vou fazer uma apresentação do currículo da Cíntia. A Cíntia é especialista em copyright pela Harvard Law School, em Direito Autoral pela Associação Paulista de Direito Autoral, e graduada em Administração de Empresas pela Universidade de Guarulhos. Atualmente é sócia-diretora da Trevisan Matar Consultoria em Direito Autoral. Para fazer a mediação desse nosso debate, dessa nossa live, nós temos aqui com satisfação a nossa colega, já parceira nesse projeto com a editora da UFSM, a professora Marília de Araújo Barcelos, que é professora do Departamento de Ciências da Comunicação, foi coordenadora do curso de produção editorial de 2014 a 2016, é doutora em Letras e Estudos de Literatura pela PUC-Rio. Mais uma vez, eu quero agradecer, já de antemão, além da professora Marília e da Cíntia, que está hoje nos abrilhantando com a sua exposição, quero agradecer à equipe da editora, a toda a equipe da editora, de forma muito particular ao Gustavo, que está dando suporte técnico a essa live. Muito obrigado, Gustavo. A Daiane, a Denise, a toda a equipe da editora que nos deram as condições para fazermos uma boa live e conseguirmos, mais uma vez, atingir o nosso objetivo, que é discutir questões sobre o mercado, sobre a produção editorial. Então, Cíntia, eu passo a palavra para ti e, mais uma vez, em nome da editora, do curso de produção editorial e do Observatório Socioeconômico, meu muito obrigado. Eu é que agradeço a todos, agradeço a Marília, agradeço ao professor Daniel, a equipe toda aí da UFSM, que também se mostrou desde o começo muito acessível também. Eu agradeço e é uma felicidade estar aqui com vocês. Espero poder contribuir um pouquinho aí nessa conversa. Eu não sei se a gente já... A ideia desde o nosso primeiro contato foi dar um pouquinho de conceitos, mas mais do que os conceitos legais em si, eu acho que é interessante a gente trazer e coordenar esses conceitos com o nosso dia a dia nas editoras. Eu tenho, complementando aí, eu tenho mais de 20 anos de mercado editorial, trabalhando em editoras, né? Eu sempre tive uma atuação na área de direitos autorais dentro das editoras. Minha formação não é jurídica, eu tive que ir me preparando aí cada vez mais, me aprofundando nas questões legais, mas a prática, para mim, é o que conta. Então, o que a gente faz, de fato, para que as editoras estejam de acordo, para que a produção editorial respeite o direito de autor, que os editores conheçam esses direitos. Enfim, a gente pensou em começar com uma apresentação muito breve de conceitos. Não, eu espero que não fique enfadonho, o objetivo aqui depois é ter uma conversa mais ágil, mais dinâmica, mais interessante, mas acho que a gente não pode fugir desses conceitos, porque são eles que guiam o nosso dia a dia, né? A gente tem que saber quais são os direitos dos autores, como que nós temos que tratá-los, enfim, é muito interessante quando a gente dá esse curso dentro dos MBAs de publishing e tudo, porque são pessoas que vão trabalhar, que vão estar no dia a dia das editoras, e que é muitíssimo importante que entendam essas dimensões. Então, não sei se a professora Marília quer
enfim, já começar com alguma pergunta, ou se a gente faz a apresentação primeiro? Podemos fazer a apresentação? Pode começar a tua apresentação, as perguntas vêm ao longo do papo. Então, tá ótimo, tá ótimo. Vamos lá. Vamos lá. Compartilhando aqui um segundinho só de paciência, que já vai entrar. Pronto. Vamos lá. Então, entrando aqui, todos conseguem acompanhar? Está visível? O documento está visível na apresentação aí? Então, vamos lá. Ainda não, mas deve estar entrando daqui a pouco. Deu, visível. Pronto, então vamos lá. A ideia mesmo era a gente dar breves noções, o título é bem assertivo, porque são realmente breves noções e alguns conceitos fundamentais. Então, a gente vai começar tratando, como eu acompanhei, vocês já fizeram uma live com um especialista na área de direitos autorais também, e eu queria diferenciar um pouquinho, né, trazer outros conceitos para falar um pouquinho de outras questões, não é? Então, a gente primeiro dá um pequeno histórico de como o direito autoral é reconhecido na legislação brasileira. Nós temos o reconhecimento na própria Constituição Federal, no artigo 5º da Constituição, né, que determina que pertence aos autores o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Nós temos, enfim, é importante saber que isso está na Constituição Federal. Aí nós temos aquela lei, o que a gente, enfim, os juristas chamam a lei ordinária, que é a Lei 9610, de 98, que é a lei que vai reger, de fato, a matéria, é o dia a dia, é onde a gente se baseia para saber os limites que a gente tem que respeitar, quais são o que dispõe a lei, quais são os direitos que têm os autores, e, além disso, né, além da lei específica, né, a Lei 9610, que a gente também chama de LDA, além da LDA, o Brasil também, e da Constituição, o Brasil é signatário dos principais tratados internacionais na área de direitos autorais. A Convenção de Berna, especialmente, né, que dentro do panorama global, é a principal convenção dessa área. Então, Berna praticamente é a meca para onde todas as nações recorrem. E assim que nós assinamos esses tratados, os países signatários têm que seguir o padrão de Berna nas suas próprias legislações locais. Então, a gente tem que estar aí atento também para o que estabelece Berna. E trazer um conceito muito básico, que é o porquê desistiu, por que se oferecem as garantias exclusivas ao autor, que é a função mesmo da proteção do direito autoral, que é o incentivo à criação de obras artísticas, científicas e literárias. Obras artísticas, científicas e literárias é a letra pura da lei, que hoje em dia parece que as possibilidades de utilização de conteúdos protegidos por direitos autorais parece ser tão mais infinita que isso, mas, na verdade, a gente expande, né, esse conceito do que são as obras artísticas, do que são as obras científicas e obras literárias. Então, que são criadas, que são obras originais, criadas pelo espírito, assim diz a lei. Então, são criações do espírito, né, que vem da criatividade humana. Por enquanto, a lei só oferece garantia e proteção para as criações humanas, e aí a gente já vai depois entrar numa discussão que tem-se muito na área de direitos autorais, que são as criações oriundas da inteligência artificial. É um tema muito candente aí na área do direito autoral. E aí nós vamos entrar aqui
num outro conceito que é também muito importante que seja entendido. É que o direito autoral, porque a gente fala de direitos autorais? Porque são vários, não é um. E ele tem duas vertentes. Ele tem uma vertente que é o direito moral do autor, então o patrimônio é uma coisa, o direito moral é outra. Então, nós temos o direito moral de autor, que é um conjunto de prerrogativas que são oferecidas exclusivamente ao autor. Então, a lei dá um rol de direitos morais de autor. Os mais recorrentes, aqueles que vêm em primeiro, é a paternidade, o direito de ter o seu nome ligado à obra, o direito à integridade da obra, o direito a modificar a obra, são direitos de natureza moral. E aí é importante que a gente enfatize muito, porque no dia a dia das editoras, fala-se muito na porção patrimonial. Então, foi feita a licença, foi feito o contrato, estipulou um pagamento, vai ser pago um direito autoral, enfim. Toda essa dimensão, ela advém do conjunto de direitos patrimoniais do autor. Mas a gente tem que observar e respeitar também os direitos morais. E aí você tem uma vasta jurisprudência de violação de direitos morais que, independentemente de quem explorou aquele conteúdo ter buscado a autorização, ter remunerado o autor ou o titular do direito autoral, ele pecou, por exemplo, na hora de colocar o crédito do autor, do fotógrafo na fotografia, o crédito musical no show, ou na apresentação, na capa do CD, enfim, hoje em dia a gente fala de plataformas já, mas a gente tem que lembrar que até pouco tempo atrás a música também tinha um suporte físico, e aí você tem o crédito desses autores, não é? Então, eu digo muito isso, porque na hora que você está lidando no dia a dia das editoras, naquela produção que é sempre frenética, é muito fácil você acabar ou ocorrer, quando o processo não está muito bem azeitado, de não se mencionar um crédito, ou de, por exemplo, a área de iconografia, procedeu a fazer um corte numa imagem, ou alterar a cor de uma imagem, ou de utilizar. Outra discussão que houve recentemente foi a colorização dos filmes originalmente feitos em preto e branco. Isso é uma violação da integridade da obra. O diretor concebeu aquela obra como preto e branco, como não sendo uma obra em cores. A hora que você coloriza, você tem uma alteração, né? Você acaba ferindo a integridade daquela obra. Então, esse conjunto de direitos morais, muitos dos quais são transferíveis também aos herdeiros, eles não acabam com a morte do autor, assim como os patrimoniais, eles podem ser exercidos pelos herdeiros. Então, pertencem ao autor os direitos morais e os patrimoniais, e alguns deles, todos os patrimoniais e alguns morais, podem ser exercidos pelos herdeiros e sucessores do autor. Então, é bem interessante, assim, a gente fixar muito essa questão do direito moral do autor, né? E em especial, quanto a ter seu nome sempre ligado, a questão de créditos, não é? Que sempre tem que ser observados, e de integridade da obra, dentre outros, não é? Vamos lá, entrando aqui. Eu trouxe um pequeno exemplo aí, uma demonstração de como a gente observa essa diferença entre o que é a autoria e o que é a titularidade. Porque uma coisa é quem tem o direito autoral moral, que não se mistura com o patrimonial.
Então, eu trago aqui, por exemplo, uma capa de livro, eu sei que aí na apresentação deve estar muito pequenininho para vocês observarem, mas vocês vão, quem abrir a imagem, depois olhar, vocês vão ver. Na capa do livro consta que a tradução é de Maurício Santana Dias, assim como consta também na ficha catalográfica. Ele é o tradutor, o crédito em respeito ao direito moral de autor, o tradutor também é titular dos direitos, obviamente, a tradução é uma obra protegida. E aí está, então, cumprido a obrigação, né, cumprida a obrigação da editora de mencionar o nome do tradutor, enfim, do autor da tradução. E aí você vai ali na página de créditos e você vê de quem é o copyright dessa tradução, ou enfim, quem é titular dos direitos autorais patrimoniais dessa tradução. É a editora Globo S.A., declarada aqui no crédito. O que isso quer dizer para nós? Que o autor da tradução, pessoa física, né, autor Maurício Santana Dias, ele cedeu, muito provavelmente, como está aqui indicado pelo copyright, total e definitivamente, os seus direitos de natureza patrimonial para a editora, o que não quer dizer que ele tenha deixado de fazer jus aos direitos de caráter moral. Ainda que haja cessão total e definitiva de direitos, essa cessão cobre única e exclusivamente os direitos patrimoniais, sempre. Isso é muito importante observar, principalmente em produções que envolvem, de caráter coletivo, que envolvem a contribuição de muitos autores, de muitos titulares de direitos autorais, e esses conteúdos vão sendo produzidos por várias, tem uma autoria aí coletiva, mas os direitos morais desses autores permanecem independentemente deles terem cedido os direitos para a editora ou para a empresa que vai explorar o produto aí, enfim, a obra produzida a partir dessas muitas contribuições. Então, essa tela que eu trago aqui é para deixar um pouco desenhada essa distinção entre os dois conceitos, não é? E aí a gente vai falar um pouquinho desses direitos que só o autor pode exercer, não é? Que são os direitos morais. No caso das obras de caráter coletivo, como, por exemplo, uma obra audiovisual, um filme, é exatamente um exemplo perfeito de obra coletiva, porque você vai ter o roteiro, você vai ter a fotografia, você vai ter a trilha sonora, enfim, você vai ter uma série de contribuições que compõem uma obra no final. Quem responde pelos direitos autorais da obra coletiva como um todo é o diretor, o organizador, o editor responsável, enfim, é quem dirigiu esse concerto aí de muitas contribuições para criar uma obra no final que una todas essas contribuições criativas. E aí a gente falando, nós estamos aqui no ambiente editorial, na maior parte dos cursos que eu dou também são para o público editorial, mas é importante que nós aqui da área editorial saibamos que essa legislação, ela cobre uma extensa gama de criações. E, por exemplo, eu trago aqui como exemplo um artigo que trata do projeto arquitetônico, que ele também é protegido por direitos autorais. E aí você tem uma situação sui generis, que eu posso ter uma casa, a casa é minha, a propriedade é minha, mas eu contratei um arquiteto para assinar esse projeto. Então, eu não posso alterar a minha casa e continuar dizendo que esse projeto é do arquiteto XYZ, porque eu já alterei a criação dele. Então, a partir do momento
que eu altero essa construção, eu tenho que retirar o nome desse arquiteto. Eu não posso mais acreditar a ele o projeto arquitetônico da minha casa, porque eu já alterei a obra dele, a menos que ele tenha participado e autorizado essas alterações. Então, a extensão dos direitos inclusivos morais, dos direitos autorais inclusivos morais, é muito extensa, abrange uma infinidade de criações, não é? E aí eu sempre trago esse último artigo aí do capítulo que trata dos direitos morais do autor na legislação brasileira, que é uma situação, enfim, que todo mundo sabe que acontece, mas que a lei não permite, que é o seguinte: os direitos morais do autor, eles são inalienáveis e irrenunciáveis. Então, o autor, nem que ele queira, ele pode alienar a um terceiro esse direito, nem que ele deseje fazer isso, e ele não pode renunciar a esses direitos morais. Então, aí começa a pergunta que a gente sempre brinca, né, que é o maior exemplo de renúncia de direito autoral, que é o trabalho feito pelo ghostwriter. No trabalho do ghostwriter, ele especificamente renuncia a essa porção dos seus direitos autorais. E aí fica a questão, como é que fica? Pois é, existe no mundo inteiro, e, enfim, é uma profissão estabelecida, mas que, em tese, legalmente, teria uma objeção a essa prática de obras escritas por terceiros. Uma curiosidade, mas enfim, nós estamos sabendo conviver com isso desde que o mundo é mundo, acho que vamos continuar. Aí entrando diretamente na porção dos direitos patrimoniais, que aí é a parte que é o que a gente contrata, é como a gente contrata os direitos, como é que a gente vai, qual é a porção que a gente negocia com o autor, com o criador ou com o titular dos direitos autorais? É a porção patrimonial desses direitos. De acordo com o artigo 28 da LDA, cabe exclusivamente ao autor e, por extensão, ao titular dos direitos, se eles já tiverem sido transmitidos ou para uma empresa ou para os herdeiros, seja quem for. Então, quem quer que detenha os direitos patrimoniais, né, de autor, é a essa pessoa ou empresa que cabe o direito exclusivo de utilizar, fruir, dispor da obra literária, artística, científica. E depende da autorização prévia e expressa que a gente sempre dá nos cursos. Não adianta colocar lá na sua obra e pedir autorização depois. Tem que ter essa concordância, essa anuência, essa tratativa sempre anterior ao trabalho com a obra, e do autor na utilização por quaisquer modalidades. E aí a gente também tem que prestar muita atenção da forma como essa legislação ela dispõe que as diversas modalidades de utilização das obras, elas são independentes entre si e são interpretadas restritivamente. Isso entra diretamente na qualidade dos contratos ou das licenças que são utilizadas pelas editoras e pelos demais das demais empresas da indústria criativa que tem o conteúdo, a obra protegida por direito autoral como matéria-prima, é que a qualidade dessas licenças, desses contratos, ela tem que ser muito, muito bem cuidada por essa disposição da Lei de Direitos Autorais. Então, o fato de eu ter contratado, por exemplo, a edição de um livro, se eu não coloquei expressamente no meu contrato que esses direitos de edição valem para a obra impressa e para a obra em formato digital, eu só vou ter os direitos da obra impressa. Então, se eu quero contratar os direitos da obra, mas eu quero explorá-la nos formatos impresso, digital e também em audiolivros, eu tenho que mencionar cada uma das possibilidades de exploração
que eu tenho no meu projeto editorial, no meu projeto comercial, no meu modelo de negócios. Todas essas modalidades e condições de exploração desse conteúdo têm que estar formalizados no contrato. A mesma coisa com relação a territórios. Se o meu contrato diz que eu só posso exercer esses direitos no território nacional, eu não vou poder publicar essa obra, por mais que meu contrato esteja lá em ordem com modalidades. Se ele não é expresso, se ele não tem uma permissão expressa para que eu explore essa obra em outros territórios e não só no território nacional, eu só vou poder publicar e explorar essa obra no território onde foi firmado o contrato. Estamos aqui falando do Brasil. Idioma, também, mesma coisa. Para que vale esses direitos? Eu estou licenciando ou cedendo para tal idioma ou para tal território. Quando a gente negocia com editoras internacionais, quando a gente trabalha com aquisições de direitos para publicação de traduções, por exemplo, isso fica muito claro, quer dizer, quem é que tem os direitos para cada país? Muitas vezes você negocia com um titular, esse titular representa esse autor e essa obra nos territórios tais, tais e tais. Se você vai publicar num outro território, é com outro titular que você tem que tratar. E aí, esses contratos, ainda mais com as imensas possibilidades agora com as plataformas transacionais, é muito importante que o negócio que tenha no seu modelo, por exemplo, disponibilizar essa obra em plataformas que operem sem limite geográfico, e isso nas suas aquisições de direitos, quando vai contratar os seus direitos, isso tem que estar absolutamente resolvido, porque senão você pode ser questionado. O meu contrato, como você diz, que você pode explorar a minha obra no território nacional. Você colocou na plataforma X com permissão para vendas no exterior, por exemplo. E aí, isso eu não te permiti. Então, tudo essas peculiaridades, né, que essa lei traz, quer dizer que não adianta você contratar, mas eu contratei o direito de edição. Eu entendi que era para tudo. Não, não é para tudo. Você tem que delimitar exatamente quais os direitos que você está contratando e a remuneração proporcional que você está oferecendo ao autor. Então, esse ponto é bem importante de ser entendido. E aí a gente entra diretamente, aí depois de cobrir rapidamente, eu espero que eu não esteja falando como um disc jockey, eu estou tentando aqui ficar dentro dos limites de tempo que a gente combinou. Mas aí, em termos básicos, né, como a gente contrata direitos autorais, pensando assim, na máxima racionalização possível de modalidades de contratação, são basicamente dois modelos. Ou você está falando de uma licença, por exemplo, os direitos de edição, é uma licença que está sendo concedido. E aí você vai falando, isso está tratado aqui no artigo 53, que é mediante o contrato de edição, o autor, obrigando-se a reproduzir e a divulgar a obra literária, artística ou científica, fica autorizado, em caráter de exclusividade, a publicá-la e a explorá-la pelo prazo e nas condições pactuadas com o autor. Então, essa licença, ela não afeta a titularidade dos direitos autorais patrimoniais, que continuam sendo do autor, e ele concede uma licença para quem quer que seja, qualquer empresa que vá lidar com essa obra protegida, ele concede essa licença para que esse terceiro explore, mas ele continua sendo titular desses direitos patrimoniais.
E a outra modalidade, aí são as duas que a gente emprega mais no dia a dia das editoras, dos negócios que envolvem direitos autorais, uma outra modalidade igualmente permitida e admitida pela legislação é a cessão de direitos, a cessão e transferência de direitos. E aí, em geral, nós estamos falando da cessão que mais se pratica, a lei admite as duas possibilidades, e que ela pode ser tanto definitiva quanto temporária, e também ser válida para uma modalidade, não para as demais, mas é o Instituto da Cessão Total dos Direitos Patrimoniais. O que acontece na cessão total e definitiva dos direitos patrimoniais? Que muita gente, enfim, são lendas urbanas na área de direitos autorais, muita gente insiste, mas isso é proibido por lei. Não, não é proibido por lei. A lei admite que os direitos autorais de caráter patrimonial possam ser transferidos para um terceiro, que foi exatamente a disposição do artigo 49 e seguintes da LDA, e é exatamente a situação que a gente trouxe naquele case da obra da Helena Ferrante, traduzida pelo Maurício Santana Dias, brilhantemente, é uma autora incrível, essa série napolitana, eu super indico, é uma leitura sensacional, mas ali a gente vê que os direitos de caráter patrimonial do autor foram cedidos e transferidos para a editora. Então, eles passam a compor o patrimônio da editora. Se no futuro um novo editor quiser publicar essa mesma tradução, vamos dizer, o contrato da editora Globo com a Edizione EO, que detém os direitos da Helena Ferrante, cessou, e a Edizione EO passou agora, firmou um novo contrato no Brasil com uma outra editora para publicar a série napolitana. Essa nova editora, ela sabe que o Maurício Santana Dias fez uma super tradução, uma tradução primorosa, não faz sentido ela encomendar uma nova tradução, muito provavelmente ela vai buscar ter os direitos daquela mesma tradução da edição anterior. Com quem ela vai negociar? Com quem detém os direitos patrimoniais, que é, no caso, a editora Globo. Quem vai firmar esse contrato e ceder os direitos para essa nova editora será a editora Globo e não mais o tradutor, porque ele cedeu os seus direitos, a menos que ele tenha cedido em caráter temporário e não definitivo, e os direitos podem ter já revertido a eles. Mas sempre você vai falar com a editora e ela vai lá consultar os seus contratos para saber, que é o que a gente faz no dia a dia das editoras. E aí, para terminar, aí um último conceito que a mim é muito caro e se liga à questão da função social da propriedade, né? A função social do direito autoral, que é servir também, né, a sociedade, como toda propriedade pode ser propriedade de autor, mas também tem uma função social, e no caso do direito autoral, existem duas vertentes, ou duas possibilidades de cumprimento dessa função social. Uma é através do artigo 46 e seguintes da lei, que trata das limitações ao direito de autor, ou seja, essa prerrogativa única e exclusiva do autor para tudo que seja relacionado à sua obra, ela é, em alguma medida, relativizada pelas limitações aos direitos de autor, ou seja, são usos permitidos pela lei e que independem da autorização prévia ou de qualquer remuneração, dando alguns exemplos, o direito de citação, o direito de disponibilização daquela obra em formatos acessíveis para pessoas com necessidades especiais, enfim, um conjunto de limitações, que eu dei aqui alguns exemplos, mas existe lá um conjunto que
que se tem a discussão aí no meio dos autoralistas, se ele seria taxativo ou só exemplificativo, mas em que pese aí essas discussões que sempre são levantadas, ela é dada pela lei, né, essa possibilidade de utilização de uma obra, independentemente da autorização do seu autor, e sem que isso se configure numa violação a esse direito, tá? Uma outra dimensão da função social é o domínio público, é quando o autor já gozou de um período de privilégio com relação à sua obra, o autor, os seus herdeiros, ou quem tenha adquirido a titularidade desses direitos patrimoniais. Então, ele tem um período de gozo exclusivo, que na legislação brasileira são 70 anos a contar do 1º de janeiro do ano subsequente ao falecimento do autor. Após decorrido esse período, a obra entra no patrimônio do domínio público e, a partir de então, ela pode ser utilizada e explorada pelo conjunto da sociedade, porque já esgotaram-se, né, os direitos patrimoniais de autor. Então, tem um prazo de proteção dos direitos patrimoniais, após ele entra para o patrimônio da coletividade, da sociedade, enfim, do conjunto como um todo, e é um assunto que eu sempre gosto de enfatizar também nas aulas. O fato de você ter milênios de produção artística, científica, literária, que já está em domínio público e que hoje em dia se discute se já não teria que ter um período menor, dada a velocidade de produção de novas obras. Então, é muito importante que se tenha essa possibilidade de exploração na mira, porque a obra que está em domínio público, ela se presta também a uma série de transformações, é o que a gente chama de uso transformativo da obra. Um exemplo que eu trago, que é muito bem sucedido, não só no mercado editorial brasileiro, como no mundo, essa releitura de clássicos da literatura mundial, na linguagem, por exemplo, de quadrinhos. Isso aproximou imensamente o público leitor de uma série de clássicos com essa leitura feita pela uma linguagem diversa, né? Você aumentou o seu público. E a gente tem na história aí da exploração das obras protegidas uma série de exemplos, né, de como esse cabedal imenso, né, de criações que está disponível para utilização. Então, eu sempre chamo atenção, inclusive nos cursos para trabalhos e tudo mais, que o tanto que você pode fazer, né, que você pode produzir a partir do que já está em domínio público, que aí você está livre aí das amarras e tudo mais, de todas essas disposições que a gente deu na lei, que cessam a partir do momento que a obra entra em domínio público, não é? Então, além dessas aí do prazo, também pertencem ao domínio público as obras de autores falecidos que não tenham deixado sucessores, e isso eu chamo muita atenção, que a gente vê até aqui, né, em pessoas que nos procuram, nos escritórios, como eu já vi na minha passagem aí no mundo corporativo, o editor chegar para a gente e falar assim: fulano não teve filhos, não tem problema, ele não tem herdeiros. Não quer dizer que ele não tem herdeiros, porque ali a linha sucessória aí que a gente respeita é a linha do Código Civil. Bom, não tem filho, é mesmo para quem vai ficar? Tem irmãos, tem pais, tem sobrinhos, enfim. A menos que ele não tenha nenhuma sucessão, que não tenha deixado sucessores de forma alguma, aí sim, aí é certeza que essa obra ingressou no domínio público. Ou então as de autoria desconhecida, que a gente não tem como identificar a autoria, então como que você vai solicitar, como que você vai pedir uma autorização
se você não conhece a autoria da obra, né? Mas tem que ficar muito patente que você buscou, você se certificou que realmente a autoria dessa obra não é conhecida, não é porque você encontrou um texto na internet que não está com um crédito, que é certeza que ele não tem autoria. Então, tudo isso a gente costuma antes fazer uma boa pesquisa para se certificar que não haja, de fato, um titular desses direitos. Então, terminando sempre aí com o domínio público, que a gente termina numa nota bem positiva, um assunto, um conceito que eu tenho um carinho especial por ele. Acho que a gente termina a apresentação por aqui, e aí começamos a nossa conversa propriamente dita. Vou aqui terminar a apresentação. Eu espero que eu tenha conseguido ficar no tempo, que não tenha sido muito enfadonho, mas aí já deu algumas aberturas para a nossa conversa. Bom, eu gostaria então de agradecer, eu estou aqui encantada com a tua fala. Cíntia, eu acho que está todo mundo aqui assim, primorosa. Tu deste um panorama geral, não deixou nada de fora. Teve alguém até que comentou que isso não é uma live, é uma masterclass. Ah, imagina! Eu concordo, eu acho que a gente foi muito feliz assim com a escolha, né, do teu nome, que inclusive foi indicado. Imagina, eu fico muito feliz, né, para falar aqui. Imagina, se vocês soubessem, a gente não cobriu nem... A gente pegou a ponta do iceberg, mas era para ficar naquele acordado, que eram breves conceitos fundamentais. Poderíamos falar horas. Eu acredito assim que o diálogo que suscitou assim a partir das perguntas, ele foi um pouco assim mais de cunho especulativo a partir do que tu apresentaste, tá? Então, assim, à medida que as perguntas vinham, ao mesmo tempo tu já foste respondendo, né, Daniel? Teve uma pergunta aqui que dizia assim: como reeditar obras antigas com mais de 70 anos, da Fernanda Pedrazzi, que é uma colega nossa aqui da UFSM, e tu já respondeste, né? Mas aí me ocorreu um tema que é muito caro hoje, e eu queria ver contigo, assim, antes de adentrar aqui nas demais perguntas, eu queria ver contigo, assim, como fica diante do patrimônio do autor essa questão das fake news, né? Porque aparece, assim, de repente, na mídia social, um texto, esse texto aqui é do autor tal, esse texto aqui é da autora que já é falecida, alguns vivos e outros falecidos, alguns dentro do direito do domínio público, outros em pleno vigor, né? Então, o autor, nesse caso, expõe a família, assim, isso configura um tipo de patrimônio moral? Que tipo de atitude juridicamente se pode ter? Como tu vê essas situações? Bom, eu lembro até que o Veríssimo aí da tese de vocês, uma vez ele declarou que se todos os textos que circulavam na internet com o nome dele fossem dele mesmo, ele não precisaria trabalhar mais. Eu vou te dizer, assim, pela minha experiência, que eu vejo que os autores, alguns podem buscar, né, uma reparação, obviamente que eles podem buscar, mas é tão difícil você conter praticamente aquela história de enxugar gelo. Você faz aqui uma notificação, lógico, você notifica o site, o provedor, onde está aquela informação, aquele conteúdo com o crédito errado ou sem o crédito, você vive fazendo notificações para que aquele conteúdo seja descontinuado, seja derrubado, seja indisponibilizado. Mas a rapidez com que isso se reproduz
assim, se todos os autores ficassem o tempo inteiro só circulando pelo cyberespaço, tentando localizar tudo que é dele, que pode estar sendo utilizado sem autorização, ele não faz mais absolutamente nada dessa vida e vai ter uma vida muito infeliz, né? Porque é francamente impossível. As plataformas vêm buscando cada vez mais aprimorar os seus próprios mecanismos, né, de proteção aos direitos de autor, e muitas vezes gera o caso inverso. Vou até aqui contar uma história que a gente tem até cliente nossa aqui. A edição da nossa cliente, a obra da nossa cliente, está tudo contratado, a obra é em domínio público, enfim, a gente não consegue, ela está tendo problemas porque a plataforma de comercialização pede a comprovação da titularidade. E aí, como é que você faz, né? A própria plataforma está dizendo, poxa, isso aqui pode ser uma violação de direito de autor. E aí, impedir esse conteúdo de subir na plataforma. E aí você não tem um contrato para apresentar, né? Porque a obra está em domínio público. Então, isso acontece dos dois lados, Marília. Mas, de fato, tem essa proliferação ou de textos com créditos incorretos, textos que nunca foram escritos por fulano, ciclano, beltrano, que são atribuídos a eles. É aquela coisa, aquele texto horroroso, tal, e vem ali embaixo, Cecília Meirelles. Gente, ninguém vai ficar atrás de o tempo inteiro. Olha, retirem isso, já tá em tantos lugares que não tem mais como você parar, né? Enfim, por isso que a gente dá muita essa orientação para os autores, para os editoriais e tudo mais, de quando vão consultar, de quando vão se referir, de quando vão fazer alguma referência, alguma citação, você buscar uma fonte segura. Porque aí, é até uma conversa que eu tenho uma grande amiga, que é também uma grande agente literária, que ela fala, Cíntia, se você visse o que chega na agência pedindo autorização para o poema tal, que não é do autor. E aí você vê, a pessoa encontrou na internet, achou que era de fato, é um poema do João Cabral. Vou lá, qual que é a agente do João Cabral? Ah, tá na agência tal. E manda. O texto nem é do João Cabral. E você vê que a pessoa ainda teve o cuidado de falar que era uma autorização para um texto que nem é dele. Entendeu? E fala assim, chega na editora, ou às vezes que você vê, foi numa fonte, ao invés de ir à edição estabelecida da obra daquele autor, enfim, ao texto estabelecido, vai buscar uma reprodução cheia de equívocos, que está disponível na internet, que, enfim, faltam estrofes inteiras do poema, e a pessoa está falando, eu quero uma autorização para usar esse poema. Não, esse poema você não vai utilizar, porque ele está incorreto. E aí tem toda essa situação que acontece, mas não tem como. Mecanismos legais, a lei oferece todos, mas, de fato, o autor não vai fazer mais nada nessa vida. Obrigada. Tem uma outra pergunta aqui que diz respeito à utilização em trabalhos universitários. E aí, no caso, pergunta o seguinte: se eu remixar uma música para um trabalho na UFSM sem fins lucrativos e citando a música original, esse remix é considerado paródia, paráfrase, conforme o artigo 47 da Lei de Direitos Autorais? Para essa finalidade, é preciso eu solicitar direitos autorais? Eu vou deixar essa resposta para ti, mas vou complementar pelo seguinte: às vezes, dentro da academia, nas disciplinas, a gente precisa trabalhar com conteúdos que não são originais. Portanto, o estudante se serve do que está disponível. E então, como fica essa questão sem fins de publicações sem fins lucrativos e sem comercialização?
Pois é, a adaptação, né, que é isso que a Luísa e os outros trabalhos pretendem fazer, que é esse uso transformativo da obra, os direitos de adaptação é um dos direitos do autor. Então, em linhas gerais, é só o autor que pode autorizar esse tipo de utilização, ou seja, esse uso transformativo da sua obra. O artigo 46 e seguintes, ela até cita aí o 47 das paródias e paráfrases, eles têm, como eu comentei até durante a minha apresentação, tem uma dificuldade um pouco, enfim, às vezes demandam um olhar um pouco mais técnico, porque você depende de uma interpretação daquilo que está sendo feito, à luz do que diz a lei, para saber, bom, eu estou violando o direito do autor ou não, e entre os juristas, no meio jurídico, entre os autoralistas, existe essa discussão de se aquilo que está posto no 46 como sendo limitação ao direito de autor, ele é um taxativo ou ele pode ser interpretado de forma mais abrangente. Por exemplo, aqui ela está dizendo que ela vai remixar a obra inteira, não é? E se você for seguir a lei, né, ao pé da letra, ela só dá essa possibilidade de utilização sem violação dentro de um parâmetro que é dado na lei, da obra completa, no caso da obra de arte plástica. Então, alguns autoralistas defendem que é só exemplificativo, que há outros usos, ou seja, que são esses autoralistas que advogam pela função social dessa propriedade, né, que é a propriedade intelectual das pessoas, em prol da sociedade, mas eu teria uma certa dificuldade de dar essa resposta objetivamente para a Luísa, eu peço desculpas, sem conhecer exatamente o que ela vai fazer, o tanto da música original que ela vai utilizar para fazer essa obra. Infelizmente, a nossa legislação, ela não dá essa limitação simplesmente pelo fato de não existir fins lucrativos. O fato de não ter fins lucrativos não concede a qualquer pessoa o direito de utilizar uma obra sem autorização do autor ou do titular dos direitos, e nem para o ambiente escolar. Então, a gente tem que fazer uma análise um pouco mais técnica aí, e objetiva do caso. O que eu costumo muito dizer, eu sei que para o criador isso é muito limitante, mas a gente tem uma série de licenças públicas e de conteúdo, não só o conteúdo em direito autoral, mas conteúdo que tem licença aberta, né, ou licença pública, que são os Creative Commons da vida e tudo mais, os copylefts e esse conjunto de licenças que permitem usos transformativos da obra e que se prestam muito a fazer esse trabalho sem correr o risco e sem ter que enfrentar essa burocracia de, primeiro, descobrir quem é o titular do direito. No caso da obra musical, geralmente, a obra musical, ela tem uma composição de titulares de direitos, ela é uma obra editada, ela tem editora musical, aí ela tem o compositor, ela tem isso, a gravadora, enfim. O fonograma também é protegido por direito autoral, enfim, você tem aí uma situação bem intrincada. Por isso que eu costumo dizer, poxa, você talvez não tenha tido acesso ou não teve essa ideia, mas existem obras que esses usos são permitidos e você acha em repositórios, mesmo na Wikimedia, no próprio site da Creative Commons, você encontra caminhos para locais onde você encontra obras em domínio público ou publicadas em licença pública ou aberta que podem ser usadas para esse fim. Eu não respondi
porque é difícil responder, mas, enfim, eu tentei oferecer uma alternativa aí para a Luísa. Ai, que coisa maravilhosa. Eu vou te dizer que eu fiquei preocupada agora, porque na minha disciplina de projeto experimental, eles pegam obras que é do gosto do estudante, né? Então, eu pressupunha que não tendo a circulação, não tendo comercialização, se poderia fazer. Agora eu vou pensar duas vezes antes de orientá-los, tá? Mas aí a gente tem a reprodução, a gente tem também, Marília, por exemplo, tem no âmbito acadêmico, alguns permissivos legais, eles se dirigem ao âmbito acadêmico. A citação, a reprodução no âmbito de um trabalho maior, enfim, são os usos permitidos pela legislação e que se prestam muito a isso. Agora, quando você está falando da obra como um todo, aí, enfim, você já... Entendi. A legislação já é um pouco... há muitos autoralistas, inclusive, e grupos que defendem que ela seja... que a legislação seja expandida nesse capítulo das limitações. Ah, que maravilha. Então, aproveitando aqui a pergunta do Eduardo, ele pergunta sobre as licenças Creative Commons, se elas são utilizadas no mercado editorial, já respondeste, né? E se sim, se essas licenças, então, possuem alguma diferença com a sua utilização no mercado em relação a países distintos, né? Como o Brasil e os Estados Unidos. Já falaste um pouquinho o que orienta isso, né? Mas poderia retomar esse assunto? Posso, eu adorei a pergunta do Eduardo, obrigada, porque eu gosto muito também de falar de Creative Commons, e tem sim, eu vou dizer que alguns anos atrás, por aquela coisa que a gente tem um costume, né, eu olho o livro como leitora, né, como consumidora de livros, eu olho o livro, a primeira coisa, e a segunda coisa é o crédito, eu não sei, eu vou direto nos créditos, posso chamar assim uma mania até. E aí, eu quase caí de costas, porque a gente quem é da área de direitos já estuda ou já está nesse meio do Creative Commons há mais tempo, mas ele não era muito utilizado ainda no mercado editorial, e eu caí de costas quando eu abri uma vez uma edição numa feira de livros, aqui no Brasil mesmo, e ao invés de copyright, ele tinha uma licença Creative Commons, e eu fiquei felicíssima. Então, tem sim, Eduardo, tem algumas editoras que não só publicam em Creative Commons, esse case que eu trouxe, que era da editora Elefante, eu posso até falar aqui, porque eu dou isso nas aulas, eu fui conversar com o publisher da Elefante, porque aquilo me pareceu tão fantástico, que eu quis ter uma conversa para entender esse modelo. Então, ele tem algumas edições, que nesse caso era uma tradução, inclusive, as tradutoras da obra colocaram a sua tradução em Creative Commons, a autora da obra, cujo objetivo principal era que alcançasse o máximo, assim, que a obra reverberar para ela é mais importante do que o seu direito protegido. Então, é a autora do Caliban e a Bruxa, nesse caso, estou falando dessa edição específica, e a autora publicou em Creative Commons, as tradutoras e a editora com os seus paratextos, com o seu trabalho, e o mais incrível foi que ele me disse, eles colocavam essa obra gratuitamente disponível no site da editora, no site das tradutoras que formaram aí um coletivo para fazer essa tradução. Então, a obra ficou disponível, e mesmo assim, a edição impressa, a edição final tal da obra, esgotou a primeira edição muito rapidamente. Ele colocou gratuitamente a obra em formato digital, eu repito, e essa obra estava disponível digitalmente, gratuitamente, e divulgada, não é que estava ali naquele cantinho, dá para acessar aqui, não, eles divulgaram que ela estava,
E ele me disse, olha, a autora queria assim, nós queríamos assim, as tradutoras queriam assim. E mesmo assim, ele vendeu uma tiragem de 3.000 exemplares no momento que ele publicou. Porque isso teve um alcance. Então, assim, aquela pessoa que queria ler o livro impresso, tarará, que segundo eles era assim, quem podia pagar ia lá e comprava o livro. Quem não podia pagar, no caso, trata de uma obra que se tornou muito referência na discussão das questões de gênero. Então, quem não podia pagar tinha acesso ali àquela obra de referência no formato digital e tudo mais. E quem não podia, quem podia pagar ia lá e comprava o livro. E ele já estava, quando eu fui conversar com ele, foi um pouco depois que ele publicou, ele me disse, não, a gente já está reimprimindo uma nova tiragem grande, porque a busca nas livrarias está sendo imensa. Então, você vê que o modelo estava funcionando e independentemente de estar também disponível gratuitamente, em licenças abertas. E ele também pergunta sobre se existe alguma diferença. Não existe, Eduardo. É um consórcio público internacional e as licenças, a abrangência das licenças, só para entrar um pouquinho num caráter mais técnico, as Creative Commons, elas são um conjunto de licenças, não é sempre, ela tem aqui, é tudo liberado. Não, de acordo com a licença que o autor escolhe, por exemplo, eu sou um fotógrafo e eu quero que a minha foto esteja disponível, se é para uso comercial, eu quero que seja assim, se é para uso acadêmico, eu quero que seja assado, tal. Então, você escolhe a sua licença de acordo com aquilo, com a exploração que você quer que seja feita da obra, e ela é a mesma plataforma. Se você entrar lá no creativecommons.com ou .org, e tem o org Brasil, org BR também, você vai ver que o conjunto de licenças é sempre o mesmo, só traduzido, mas funciona da mesma forma. Aqui, lá, onde quer que seja, ela é global. Espero ter respondido. Nossa, eu acho incrível, acho que sim. O Eduardo é aluno do primeiro semestre do curso de produção editorial, começou bem ele, né? Começou, pois é, ó. Já está entendido em Creative Commons, que ótimo. Essa gurizada não perde tempo, não. Então, tem gente aqui falando sobre o que seria, né, como considerar o que é um pequeno trecho, né? A Mara pergunta aqui. E em seguida também alguns elogios sobre o assunto, eu acho que é um tema muito pertinente, né? Que bom. A questão também das fanfics, né? Como que isso funciona? Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso e também ampliando. Eu vi assim dentro da tua apresentação, acho que tu foste extremamente organizada e didática, né? Que tu tocaste em tantos assuntos e essa questão da amplitude e das modalidades, né? Que tu firmaste que para cada modalidade se teria um contrato. Então, explicar um pouquinho, até pegando o gancho com o que falou um outro convidado nosso aqui, o Carlos Carrenho, sobre a especificidade dos audiobooks. Então, são várias perguntas em uma, mas aí tu vai discorrendo. Eu vou começar de trás para frente, porque eu já não acho que talvez eu já não tenha registrado todas as outras. Mas essa questão das modalidades de utilização, que são independentes entre si, e que a legislação de direitos autorais diz que os negócios envolvendo direitos autorais são interpretados restritivamente, isso é uma imposição legal, uma disposição e uma imposição legal. Não é que você faz um contrato para cada modalidade, Marília. O que a gente faz no mercado e que as indústrias criativas fazem é modular os seus contratos de acordo com o uso que você já pretende fazer daquela obra. Então, se eu estou contratando os direitos de edição e eu só opero
tipo, hoje em dia é praticamente impensável, mas vamos supor, eu não trabalho com formato digital, então eu só vou colocar lá no mesmo contrato, não são vários contratos, você vai colocando naquele contrato a abrangência da licença que está sendo concedida pelo autor. Então, em geral, hoje em dia, quando a gente vai contratar, por exemplo, um romance, a editora já normalmente já contrata os direitos para todos os formatos mais populares, enfim, para audiobooks, para e-books e para o impresso, e alguns direitos que são considerados, quer dizer, que no mercado internacional tem um nome para eles, aqui a gente não usa muito essa terminologia, que são os direitos subsidiários, que são os direitos de exploração, em geral, por terceiros. Então, você pode ter, por exemplo, os direitos de adaptação para audiovisual. Muitas editoras controlam esses direitos. Na hora que elas vão contratar o livro, elas também têm os direitos do audiovisual. Então, assim, se uma produtora, ultimamente isso tem sido bem aquecido no mercado editorial, a aquisição para produção de obras audiovisuais, não só filmes como séries, muitas vezes a editora está com esses direitos no contrato. Então, lógico que alguns autores que são já mais reconhecidos nesse segmento não dão para a editora, alguns que a editora está descobrindo, fala, não, eu estou descobrindo, estou te lançando, e eu vou ficar com esse, vou controlar. Não é que o autor também não vá receber ou ser remunerado, mas quem controla é a editora. Até para ter uma sinergia, por exemplo, a hora que você vai tratar com a produtora de audiovisual, tem toda uma questão mercadológica mesmo, é um marketing que você faz, é uma edição tie-in, como se chama, que é uma edição especial do livro para acompanhar o lançamento do filme ou da série, enfim. Tem toda uma questão que faz sentido que a editora acompanhe também esse movimento, porque uma coisa dá força à outra, né? Geralmente, quando sai um filme, sempre o livro dá aquela estourada de novo, tal. Tem uma questão mercadológica envolvida. Mas quando você vai colocar no contrato, uma coisa são os direitos que você está contratando para explorar diretamente, né? Ou pelos seus parceiros distribuidores, plataformas, tal, que são os direitos primários aí que você está contratando, mas você faz o mesmo contrato. E você estipula, uma coisa que eu sempre falo nos cursos, não adianta você colocar lá na licença uma série de direitos e lá na remuneração você não resolver como você vai fazer isso, que é outra coisa que eu vejo muitas editoras cometendo esse deslize, que estipula que tem os direitos, mas não estipula qual vai ser a divisão aí entre editora e autor na exploração desses direitos. Isso que é um outro problema também, por isso que eu digo, a qualidade desses contratos e licenças aí tem que ser muito bem pensada no momento que você vai começar a contratar essas obras. Agora eu perdi as duas perguntas anteriores, Marília, você poderia, por gentileza, repeti-las? Claro, uma delas era em relação às fanfics, e a outra era em relação a como definir um pequeno trecho. Mas aí, guarda essas duas que eu quero... Surgiu uma aqui muito pertinente, da Ângela, que ela pergunta, existe uma associação que defende os direitos do autor? Associação de... Bom, tem a BDA, que é a Associação Brasileira de Direitos Autorais, tem a BPI, que é a Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, que propriedade intelectual é um guarda-chuva grandão, que tem vários direitos aí, outros direitos de caráter intelectual, que não, direito autoral é um dos direitos de propriedade intelectual, e tem, assim, agora, essas associações, elas têm um caráter muito mais de formação, não sei se tem uma entidade para defender os direitos de autor especificamente. Tem a Associação Brasileira de Direito Autoral e algumas, por exemplo, a OAB tem uma seção de propriedade intelectual e de direitos autorais. Tem uma divisão de direitos de autor, por exemplo, aqui na seção São Paulo da OAB,
que trata e que promove formação, cursos e orientações nessa área. Tem mais de uma entidade que trata, não tem uma, mas muitas entidades têm no seu bojo divisões ou grupos de trabalho dedicados à matéria. Talvez a maior seja a Associação Brasileira de Direito Autoral mesmo, a BDA. Tá ótimo. Nós estamos já aqui nos últimos 10 minutos da nossa live, e nós resolvemos focar mais na fala do convidado e nas perguntas, e posteriormente quem não teve a pergunta contemplada vai receber essa resposta, né, por meio do Facebook mesmo, tá? Mas, de qualquer maneira, nós ainda temos aqui algumas falas. Sobre a fanfic? Não, ainda temos um tempinho. Eu estou só adiantando para quem não perguntou ainda poder perguntar, né? E aí, uma das questões que tu falaste, assim, foi sobre as plataformas transnacionais. E aí, Cíntia, como é que fica, assim, esse autor que é a autopublicação, que vai publicar por uma Amazon, né, o KDP, não sei se não quisesse dar nome, mas, enfim, eu estou dando agora. Lógico, não, imagina, a KDP é conhecidíssima, assim como as outras plataformas, o autor autopublicado, quando ele vai entrar na plataforma, é ele quem vai dar quando ele vai subir aí a sua obra, vai oferecer essa obra, é ele que vai determinar aonde ele quer que ela esteja, porque todas essas plataformas, elas têm uma declaração ali, quer dizer, uma definição em termos de território, onde pode ser distribuída, onde ela pode ser oferecida. Tanto é que, assim, e você, como editor, não só o autor, o editor também. Por exemplo, se eu contratei os direitos vamos supor, eu fui lá contratar os direitos de uma obra internacional, e eu consegui, por exemplo, que nem sempre fácil, eu consegui, por exemplo, língua portuguesa no mundo. Então, vamos supor, eu sou uma editora brasileira, publico em e-book e tal, mas eu consegui o privilégio da língua portuguesa no mundo. Então, por exemplo, quando eu vou subir o meu e-book nas plataformas, na Amazon, seja o que for, eu vou poder, a hora que eu vou lá setar em que territórios para que territórios essa obra pode estar disponível, então eu vou poder dizer, esse meu e-book em português, ele pode estar global, porque eu consegui os direitos do mundo inteiro. Muitas vezes eu vou contratar e tem assim, nas limitações de território, quando a gente negocia com proprietários estrangeiros, né? Então, eu vou conseguir, por exemplo, língua portuguesa para o Brasil e com exclusividade, para vocês verem a infinidade de arranjos que a gente pode fazer exatamente porque todas as modalidades são independentes, e a forma de utilização também. Território é uma das possibilidades de flexibilização. Então, por exemplo, eu posso contratar uma obra e ter os direitos de explorar com exclusividade no Brasil, impedido para Portugal e sem exclusividade no resto do mundo. Então, o titular originário desses direitos deu uma licença exclusiva aqui para a editora brasileira, aqui para o Brasil, provavelmente para uma editora portuguesa lá em Portugal, e deixou o resto do mundo mercado aberto. No resto do mundo, vocês que briguem entre vocês. Então, aí, quando eu for subir o meu livro, tanto o autor quanto a editora, eu que vou dar essa indicação na hora que eu estou cadastrando meu livro lá na plataforma. Se ela pode ou não pode ser disponibilizada e em que territórios ela pode. Perfeito. Eu queria fazer uma pergunta agora, pessoal, em relação a políticas do livro e a iniciativas para a defesa do livro, né? E eu sei que tu fazes parte do coletivo Virgínia. Queria que tu falasse um pouquinho sobre ele. Ai, que bom! Aí é uma felicidade maior ainda, porque a gente está falando aqui de duas
de duas pautas absolutamente presentes na minha vida. Uma delas é o direito autoral, que a gente falou agora, a outra é são as questões de gênero, e principalmente no mercado editorial. A Coletiva Virgínia é um grupo de profissionais do mercado editorial, são mulheres profissionais do mercado editorial, que nós temos aí esse grupo que se reúne, que discute questões de fundo, que promove ações em prol da mulher no mercado editorial, em específico, mas de questões de gênero em âmbito geral também, né? A gente sabe aí o quanto a gente, enquanto sociedade, o quanto ainda o mundo tem a avançar em termos de tratamentos igualitários no ambiente de trabalho e de questões ligadas, por exemplo, à maternidade, as licenças e tudo mais, serem respeitados e que a mulher não tenha uma posição fragilizada. Então, essa conscientização das mulheres e dos homens também, principalmente com relação a isso, não é? Que a gente procura não só publicizar e não só polemizar. Nosso objetivo realmente é esclarecer e buscar alternativas, oferecer alternativas. Muitas vezes, pode ser que as empresas estejam agora talvez mais atentas, mas simplesmente não entendem que essa é uma pauta, que as questões, tanto as sociais quanto de gênero, têm que ser tratadas, tanto dentro de casa quanto para o seu público consumidor. Hoje, o consumidor ele é mais consciente, ele é um consumidor que talvez se preocupe mais, quer dizer, eu falo talvez porque ainda eu não posso falar que isso seja uma maioria, mas você respeitar os direitos de forma ampla, ainda mais na indústria editorial, que tem no seu próprio bojo, né, a maior parte dos profissionais de mercado editorial são mulheres no mundo todo. No mundo todo, assim como no Brasil, existe essa discussão por que tantas mulheres trabalham no mercado editorial, porque tão poucas estão em posições de comando. E aí a gente tem uma questão de fundo, que é de gênero, né? Quer dizer, o quanto interromper um pouco a carreira para ter, enfim. Eu parei para ter um filho, e nisso meu colega foi adiante. Aí, quando chegou a promoção, ele foi, eu fiquei, enfim. Então, tem essas questões que a gente tem que discutir, que tem que deixar o mercado editorial mais sensível, buscar uma equidade de participação de mulheres nos eventos, buscar uma paridade de participação de autoras mulheres nos eventos literários, das profissionais mulheres nos eventos profissionais do mercado, enfim, para sempre, também para a gente ser uma reunião de muitas capacidades aí dentro da coletiva, que, como a gente diz dentro do nosso próprio grupo, que assim, não tem nenhum skill, nenhuma expertise que você não encontre, tanto homens quanto mulheres que possam cumprir, né? Então, porque, eu vou organizar aqui um painel, poxa, então vamos lá, são 4 panelistas, vamos trazer 2 mulheres nesse tema, 2 homens nesse tema, e assim você começa a sensibilizar, e buscar também isso de ser uma rede de apoio para as mulheres, que ainda mais nesse tempo de pandemia, que estão sendo mais afetadas, né, com uma rotina de trabalho doméstico, de trabalhos domésticos, de cuidados com filhos em casa, enfim. Tem sido bom a gente se abraçar nesse momento também, se dar apoio. Cíntia. Eu lembrei agora, durante a tua fala. Pode falar, Dani. Por favor. Eu queria aproveitar também de fazer uma pergunta. É importante a tua opinião sobre uma questão que a gente está vendo
num país como o Brasil, que a ignorância custa muito cara, a gente está vendo o abismo que está tendo nesse momento com as aulas remotas entre quem tem condições e quem não tem, as pessoas que vivem na periferia do país. Essa proposta do Paulo Guedes, ministro da Fazenda, de mais um novo imposto sobre o livro. Ou seja, eu acho que isso aí nos coloca mais uma vez na contramão dos grandes países, visto que livro não é luxo, é cultura, é fundamental para um país buscar um novo rumo. Esse governo, mais uma vez, não está dando mais um passo atrás em busca cada vez mais. Nos últimos anos, a gente tem visto retrocesso, e este é mais, na minha opinião, é mais um desses retrocessos. Eu queria ouvir a tua opinião como a... Não, totalmente. Assim, não tem nem por onde começar a falar o que significa propor uma... Quer dizer, você vestir um imposto de contribuição, você veste uma roupinha de contribuição só porque é imposto sobre o livro é inconstitucional, aí você dá uma roupinha de contribuição e você dá a justificativa, o que eu acho que é mais impensável na justificativa que o Ministério do Paulo Guedes trouxe para essa proposta de reforma, que obviamente isso não tem a menor condição de passar, o mercado inteiro está gritando, nós vamos gritar, isso não tem por onde, porque ele não faz sentido nem do ponto de vista econômico para o país, quer dizer, a contribuição que isso pode trazer para o país, e afeta profundamente um segmento que é muito importante para o crescimento da nação. Quer dizer, a gente está falando de educação, a gente está falando de cultura, e aí o ministro, né? A gente tenta evitar, enfim, nomes de todo jeito, mas, enfim, o ministro ainda veio com uma justificativa descabida, completamente não conhecer a realidade, para dizer que estava taxando um produto para os ricos. Então, ele partiu de uma premissa muito equivocada, que nesse país, quem gosta e quem consome livro é rico. Partiu de uma premissa extremamente preconceituosa de que classes menos favorecidas economicamente não têm gosto ou não têm vontade de consumir produtos culturais, produtos, enfim. Basicamente, a gente está falando do livro, mas parte de uma premissa extremamente preconceituosa, essa que é mais preocupante, não é? De falar, não tem problema, porque assim, eu vou tributar, e aí o rico que consome livro pode pagar, e aí o governo vai aí doar livros. Mas que livros são esses que o governo vai doar? Assim, se continuar nesses programas, né, que graças a isso a gente tem que louvar, tem os programas, a gente não sabe se eles continuam da forma como são. E outra, a gente não pode partir dessa premissa extremamente paternalista do Estado decidir sempre o que as camadas menos favorecidas vão consumir, ou ler, ou aproveitar, ou enfim. Quer dizer, então, sempre vai ficar à mercê do Estado escolher o livro, porque ele fala, aí a gente pode doar livros para as classes menos esclarecidas, e aí, menos favorecidas economicamente. Agora, é justo, assim, ele parte de tantas incorreções, né, como se a classe média fosse rico, a classe média que vai pagar também o imposto desse livro, a classe média que está ali, às vezes, com muito esforço, talvez tentando manter uma educação numa escola privada e tendo que pagar os seus livros didáticos dos alunos. As pessoas, às vezes a gente tem uma impressão de um descolamento tão grande entre o governo e o que é a vida das pessoas, que parece que a gente está em planetas diferentes, parece que não sabe o que é a produção editorial como um todo, né? Talvez a primeira coisa que tenha vindo na cabeça dele, isso de uma pessoa que tem títulos acadêmicos importantes, enfim, mas
não sabe que é da indústria editorial, que também vem essa publicação. Os livros onde ele estudou economia também não foram editados, e não tem tantos alunos vindos das classes C, D e E, que entraram para a vida universitária recentemente e que estão a duras custas enfrentando uma graduação e pagando pelos livros, que esse imposto também vai afetar. Então, assim, a gente tem que... É impensável, assim, mobilizar o Congresso, esses abaixo-assinados, esses manifestos, esses artigos, porque, assim, é impensável você tributar um bem cultural como é o livro. Então, assim, a minha opinião, não tem nem dúvida. E como coletiva Virgínia, a gente também já vai fazer o nosso manifesto, já se prepara. Para entrar no Coletiva Virgínia, faz como? Tem que ser, é uma coletiva para profissionais do mercado editorial, né? Então, assim, a gente não tem uma super estrutura pública por hora, né? Nós somos todas voluntárias, aí, colegas voluntárias de mercado. Então, a gente não tem uma estrutura super profissional, mas vocês podem seguir o perfil da Coletiva Virgínia lá no Instagram, onde a gente também posta as iniciativas. Por hora, só tem o perfil da Coletiva Virgínia no Instagram. E o resto das nossas ações são feitas em grupos fechados mesmo. Mas no Instagram vocês acompanham tudo o que a gente faz. Tá certo. Eu, particularmente, achei super importante o professor Daniel trazer essa questão política aqui para a nossa live. É super atual, está rolando abaixo-assinado na internet, para quem tiver de acordo com essa fala. A iniciativa do governo, ela é não inclusiva, elitista, né? E beira até o antiético, né? Considerando a população. E totalmente ignorante do processo da cadeia produtiva como um todo. Então, só nos resta dizer que, enquanto conhecedores do setor, é uma proposta indecente. Né? É indecente. A gente tem que mobilizar, as entidades do livro se mobilizaram para levar isso ao legislativo, que não tem condição dessa reforma passar com essa aberração no meio, né? Que é inconstitucional. Você pode chamar do que for, mas você está tributando algo que a Constituição diz que deve ser isento. Enfim. Então, você pode chamar de contribuição. Ah, não posso ter imposto, mas pode ter contribuição. Não, desculpa. Você tem lá a razão de ser disso na Constituição garantida, que é um bem cultural que deve ser preservado e livre de imposto. Não é para que você chama de contribuição, CBS, seja lá o que for, que daí... Ah, mas daí pode. Então, sabe, não, é errado em tantos níveis que eu acho que a gente tem que ter fé que não vai passar isso no Legislativo de jeito nenhum. Vamos à luta, né? Nós já estamos aqui encerrando o nosso horário. Eu acho que foram abordados tantos temas e não dá para contemplar tudo, né? Eu achei assim que tu sabe um monte, Cíntia. Imagina. Já tinham me avisado, e o passarinho já tinha me avisado isso. Outras questões a respeito de plágio, PDF, clube de assinatura, o que é um pequeno trecho, são várias questões que foram levantadas aqui, mas eu acho que depois tu pode responder ali no Facebook mesmo, né? E eu gostaria então de passar a voz aí para o nosso master aqui, o Daniel, professor Daniel, fazer o fechamento da nossa live, né, Daniel? Então, mais uma vez, professora Marília, muito obrigado pela parceria de sempre. Cíntia, estou muito feliz mesmo com a tua participação. Em tempos bicudos de autoritarismo, de machismo, nós tivemos uma tarde rica de boas ideias, de conhecimento, de novas perspectivas para o mercado literário, para o mundo dos livros.
foi uma tarde muito boa, isso pode ser refletido, pode ser também corroborado. Nós tivemos em vários momentos 70 pessoas ao vivo fazendo questões, mandando perguntas, grupos aqui de WhatsApp da ABEL, pessoal também interessado nesse tema. Então, muito obrigado, Cíntia, pela tua gentileza. E eu quero também, em nome de toda a equipe da editora, eu vou pedir depois que tu me mande por WhatsApp o teu endereço. A Universidade Federal de Santa Maria está fazendo 60 anos este ano, e a gente, como uma forma de agradecer a tua gentileza, a gente vai te mandar 2 livros sobre a história da UFSM. Um livro sobre fotobiografia, que é sempre importante para ti, que é de outro estado, conhecer um pouco da nossa história, da nossa instituição, que tem dado uma contribuição muito importante para o país. Cíntia, meu nome, em nome da professora Marília, de toda a equipe da editora, muito obrigado. Passo a palavra. Eu só tenho a agradecer a oportunidade, foi de fato um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu espero ter correspondido aí mesmo às expectativas do público, de quem acompanhou. Foi um prazer imenso, agradeço demais a vocês da editora, a Marília, com quem a gente já está estabelecendo aí uma boa relação, e professor Daniel também. Agradeço a todos e a equipe da UFSM. E um abraço a todos que nos acompanharam. É isso aí. Agradecer aos ouvintes, né? Leitores. Até mais. Até a próxima. Temos mais mulheres aí, né? Tchau, tchau.